Olá! Hoje vamos falar de um tema que por vezes fica um bocado esquecido, mas que é absolutamente crucial: a saúde mental dos nossos idosos. É uma realidade complexa, muitas vezes silenciosa e que precisa urgentemente da nossa atenção. E para que se perceba bem a escala do que estamos a falar, olhem para este número: 14%. Parece pouco? Nem por isso. A Organização Mundial da Saúde diz-nos que é esta a percentagem de adultos com mais de 60 anos que vive com uma perturbação mental. Isto são milhões de pessoas, milhões de vidas que são afetadas, todos os dias. Agora, há uma coisa que tem de ficar muito clara desde já. Isto aqui, a depressão, não é uma consequência natural do envelhecimento. Ponto final. Aquela ideia de que, é da idade, é um mito. E é um mito perigoso, porque a depressão é uma doença, uma condição médica que tem tratamento. Não é de todo uma sentença. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo neste desafio, que é muitas vezes um desafio silencioso, quase invisível para a sociedade. E quando falamos em perturbações mentais nos mais velhos, há duas que se destacam claramente: a depressão e a ansiedade. E faz sentido, não é? Pense nas grandes mudanças que esta fase da vida traz: a reforma, a perda de pessoas próximas, os próprios problemas de saúde que começam a aparecer. Tudo isto pode ser um gatilho. Mas para percebermos mesmo a gravidade disto, nada como olhar para os números. E os dados que vamos ver agora são duros, mas são essenciais para se ter a noção da urgência do tema. 27,2%. É um número absolutamente avassalador. Significa que mais de um quarto, imaginem, mais de um quarto de todas as mortes por suicídio acontecem em pessoas com 60 ou mais anos. É uma estatística que nos deve parar para pensar, e muito. E não é um dado isolado. A verdade é que as taxas de suicídio nos adultos mais velhos estão mesmo entre as mais altas de qualquer faixa etária. Isto só vem reforçar o quão crítico é, o quão vital é não ignorar os sinais. Estar atento. Então a grande questão é: que sinais são esses? Como é que a depressão e a ansiedade se mostram nos mais velhos? É que, e aqui está o problema, muitas vezes os sinais não são aqueles que nós estamos à espera. E isso leva a que o diagnóstico chegue tarde demais. Pois é, a imagem que temos da depressão é, muitas vezes, a da tristeza, do choro. Mas nos idosos, a história pode ser outra. Em vez disso, a depressão pode aparecer disfarçada. Disfarçada de quê? De queixas físicas que nunca mais passam, de uma apatia gigante, daquela vontade de se isolar de tudo e de todos, ou de um cansaço que parece não ter fim. E com a ansiedade, passa-se um bocado a mesma coisa. Os medos e as preocupações são muito focados em coisas da idade. O medo de cair, por exemplo, é um clássico. Ou a angústia constante com os problemas de saúde. E o pior é que isto se torna numa bola de neve. A ansiedade acaba por complicar a recuperação física de outras doenças, o que por sua vez gera mais ansiedade e por aí fora. É um ciclo vicioso. Portanto, já se percebeu que o diagnóstico é um verdadeiro quebra-cabeças. É tudo menos simples e linear. É exatamente isto. É como tentar sair de um labirinto. Os sinais estão lá, à vista, mas estão tão misturados, tão entrelaçados com outras coisas da idade, que decifrá-los torna-se uma tarefa hercúlea. Mas por que é tão complicado? Bem, por vários motivos. Pense nisto. Aquela apatia é da depressão? É um sinal de demência ou será apenas um efeito secundário de um medicamento? E aquele cansaço constante vem de um problema de coração ou é da ansiedade? É esta sobreposição de sintomas, doenças crónicas, os imensos medicamentos, outras condições como a demência ou até a doença bipolar, tudo isto baralha e confunde completamente o quadro clínico. O que fica claríssimo é que, a partir de uma certa idade, é impossível separar a saúde mental da saúde física. Elas andam de mãos dadas, uma influencia a outra, para o bem e para o mal. Uma doença física pode levar a uma depressão e uma depressão pode agravar uma doença física. É uma via de dois sentidos e, por isso, a abordagem tem de ser integrada, tem de olhar para a pessoa como um todo. Mas atenção, apesar de tudo isto parecer um cenário complicado, há uma luz ao fundo do túnel, há esperança. Existe um caminho, porque o tratamento não só existe, como, e isto é o mais importante, funciona. E a ciência não deixa margem para dúvidas. Os adultos mais velhos respondem incrivelmente bem à psicoterapia. Os resultados são tão bons como nos mais novos. Portanto, aquela ideia de que, nesta idade já não vale a pena, é completamente falsa. Nunca é tarde demais para procurar e encontrar ajuda. E o bom é que não há uma receita única, há todo um leque de opções, desde a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a desmontar aqueles pensamentos negativos,
Até há a terapia de reminiscências, que é fascinante. Usa as memórias de uma vida inteira como uma ferramenta para o bem-estar. As possibilidades são muitas e variadas. No fundo, a ideia principal é esta. Não há uma terapia tamanho único que sirva para toda a gente. O melhor caminho é sempre um caminho personalizado, feito à medida da pessoa, a pensar nos seus problemas específicos, nas suas preferências e, claro, na sua história de vida. É aqui que está a chave para o sucesso. E para fechar, fica uma pergunta no ar, para pensarmos um pouco. Para além dos tratamentos formais, o que é que nós, enquanto sociedade, podemos fazer? Como é que podemos apoiar melhor a saúde mental dos nossos mais velhos? Talvez o primeiro passo seja simplesmente criar comunidades que sabem ouvir, que validam o que o outro sente e que lutam ativamente contra o estigma. No final de contas, este é um desafio que nos diz respeito, a todos nós. Muito obrigada por terem acompanhado esta reflexão.